Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos encerrando hoje esse livro, Arte da Oração. Você que tem o livro Arte da Oração, nós vamos ver os 2 últimos capítulos. São bem pequenininhos, mas eu quero te dizer que esse livro você não pode deixar para lá. Como você deixou o seu livro de história, de geografia, de português, você precisa estar lendo, porque esses assuntos são assuntos vitais, são assuntos que nós estamos lendo e que nós precisamos usar todos os dias. Se você perceber, no decorrer do ano passado para cá, nós estamos lendo, estudando capítulo por capítulo, passamos por vários mestres aqui ensinando, e nós aprendemos por que orar. Se você não sabe por que orar, você precisa comprar esse livro para você ler e meditar e aprender a orar e saber por que orar. Amém? Estudamos sobre vários tipos de oração. Você que só faz pedir se tornou um pidão. Diga ao irmão que está ao seu lado, você que se tornou um pidão, precisa aprender o tipo de oração. Até rimou, né? Aprendemos sobre definição de súplica. Você que não sabe o que é súplica, está lá no livro. Aprendemos também sobre a definição de intercessão. A necessidade do homem ter um intercessor. Eu acredito que eu ministrei isso num domingo à noite. Foi uma lição que eu ministrei sobre isso, baseados, acho que em Lucas 13, onde aquele homem falou para... Ele chegou no campo e ele decidiu cortar uma árvore que era bonita, frondosa, mas estava lá só ocupando espaço, não dava fruto. E o dono daquela fazenda chegou e disse: corta essa árvore, derruba, porque ela está só ocupando espaço aí. Ela é bonita, mas não está servindo, não está dando fruto, então derruba. O intercessor chegou e disse: não, vamos deixar por mais um ano? Eu vou limpar, eu vou podar, eu vou adubar. Se porventura ela não der fruto, aí a gente faz isso. Mas a gente viu que aquele intercedor impediu que houvesse lá uma execução daquela árvore. E isso representa, amados, muitas vezes, pessoas que estão prestes a morrerem, pessoas que estão prestes... Eu contei até um testemunho de um traficante, de um ex-traficante que se converteu, que o pai e a mãe dele oravam todas as vezes que ele saía para latrocínio, para fazer coisas erradas. Os seus pais oravam e por 2 vezes ele colocaram uma arma na cabeça dele e essa arma não disparou. E depois que ele se converte, ele entende que foi por causa da intercessão de sua mãe e que ela se colocava lá intercedendo e Deus deu livramento. E nessa questão da intercessão, aquele intercessor disse: nós vamos colocar adubo, nós vamos podar e vamos providenciar um meio pela qual essa árvore começa a dar fruto, para ela não ficar só ocupando espaço. E eu fiquei pensando, amado, que muitas vezes tem crente que só ocupa espaço. Não produz nada, não está dando nada. Tem que alguma coisa acontecer. Amém? Tem que alguma coisa acontecer, alguém tem que interceder por você, alguém tem que colocar adubo na sua vida, tem que orar, porque crente tem que ser produtivo. E é o problema de muita gente, amados. Pessoas que, 1 Pedro diz que tem muita gente esquecendo até da purificação dos antigos pecados, porque eles são inativos e infrutuosos. Não faz nada, Pedro está dizendo. Se você é o tipo de crente que não faz nada, você vai chegar um tempo que você vai esquecer até do perdão do pecado que você recebeu um dia. E vai voltar a comer o vômito que um dia você vomitou. A Bíblia diz isso, amados. A Bíblia diz que a pessoa infrutífera, que esquece do pecado de antigo, ele vai comer o vômito. É como o cachorro que volta e como o vômito que ele mesmo vomitou. É ceboso, né, falar nisso, mas a Bíblia fala exatamente isso, para você ter uma noção qual a situação de uma pessoa que se desvia e volta às práticas antigas. O que é que a Bíblia compara? Então, é sério. Então, aqui a gente viu a necessidade de um intercessor. Por isso que quando alguém estiver fora dos caminhos do Senhor esfriando, não critica, amados. Ora por ela, intercede por ela, se posiciona na vida dela para que haja uma segunda oportunidade. Amém? Porque eu vejo que, na maioria das vezes, o diabo encontra um desviado e ele tenta matar, porque ele sabe, se o intercessor se levantar, eu não vou poder fazer nada. Então eu vou dar cabo da vida dele logo agora, ou prende, ou mata, ou faz alguma coisa.
porque volta para aquilo e vai ser instrumento de Satanás. A gente aprendeu também sobre a vida de oração de Cristo. Jesus orava, era o homem mais impressionante de oração. Ele começa em Mateus 6 falando sobre quando vocês orarem. Ele não diz se vocês orarem, ele diz quando orares. Então Jesus espera que eu e você ore. Porque ele não diz, se vocês porventura um dia decidirem orar, e vocês orem assim. Não, não foi isso que ele colocou. E a palavra se para a palavra quando, amados, tem uma diferença enorme, viu? Então ele diz, quando orardes, vocês orem assim. E ele começa a firmar princípios na oração do Pai Nosso. Ele fala sobre o Pai Nosso e existem muitas orações lá que nós precisamos fazer. Eu, pelo menos, eu oro o Pai Nosso todos os dias. Agora, eu não oro como pega aquela receita e sai de cima a baixo, não. Eu introduzo o Pai Nosso dentro das minhas necessidades. Como por exemplo, eu oro dizendo, Senhor, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha igreja, e seja feita a tua vontade nesses lugares, nesses ambientes, nessas vidas, aqui na terra como é no céu. Então você vai ver a necessidade que você tem dos princípios que Jesus deixou e você ora. Amém? Porque se você pega aquela oração de cima a baixo e não entende o que você está orando, é mesmo que você está pegar tudo, jogar dentro do liquidificador, o ovo com casca e tudo, o limão com casca e tudo, joga dentro do liquidificador, joga a massa dentro, joga água, joga leite, passa tudo e joga no... Você acha que vai dar certo? Eu não sei fazer bolo não, mas eu tenho para mim que não dá certo não. Eu acho que precisa, mesmo que o bolo tenha todos os ingredientes, precisa ser feito com entendimento. Cada coisa tem que ser feita, o ovo tem que bater, o limão tem que tirar a casca, o ovo também, não é? E daí por diante, vocês sabem que tem que ter uma quantidade d'água, um vai para o liquidificador, outro não vai. Então, mais ou menos, essa oração que o Senhor nos ensinou, do Pai Nosso, não é para você chegar e jogar tudo no liquidificador, passou e engoliu, não. Muitas vezes eu tenho orado, Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me do maligno, Senhor. Porque a tentação vem para todos, amados. E se nós fôssemos tão bons, que venceríamos a tentação sem oração, Jesus não tinha dito, e quando vocês orar, vocês oram assim, e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Se você fosse tão bom, se você fosse pai o suficiente, Jesus não tinha mandado você orar. Sim ou não? Mas o que acontece muitas vezes que estamos caindo em tentação e o diabo está passando por cima, é porque a gente não ora. A gente não está orando. Aí cai na tentação e o diabo ainda passa por cima com aquele rolo de ferro, né, que passa aplanando tudo, né? E às vezes a gente diz, meu Deus! Aí agora é a hora de gritar, meu Deus, não. A hora de gritar, meu Deus, é antes. É agora, não está tudo bom aí? Então ora agora. Nosso problema é que a gente deixa cair em tentação, deixa o diabo passar por cima para poder orar. E não deve ser assim. Amém? Então, nessa oração do Pai Nosso, você tem muitas dicas de oração, e ele aponta para vários tipos de oração. Nós aprendemos sobre o fundamento da oração bem-sucedida. Esse livro você tem que ter em casa, você tem que estar lendo constantemente. Amém? Eu tenho vários livros de oração em casa, eu vejo a ótica de oração com os olhos de várias pessoas que ensinaram sobre oração, que tiveram experiência de oração. Amém? Se eu fosse perguntar a você, quantos livros de oração você tem? E quantos livros de oração você lê? Isso mostra o quanto a oração é importante para você. Nós muitas vezes estamos reclamando de Deus sobre nossas finanças. Senhor, eu só vivo na pindaíba, eu só vivo quebrado. O que é que está acontecendo? Quantos livros de prosperidade, de ensinamento financeiro, não somente bíblico, mas também secular você tem? Isso demonstra o quanto você ama a sua vida financeira, o quanto você tem interesse.
Porque, amados, uma área que eu tenho deficiência, eu preciso melhorar, eu preciso, primeira coisa, estudar. Eu preciso conhecer. Isso aí demonstra o quanto você se importa com suas finanças. Não é de graça que tem tantos crentes reclamando, murmurando. Não estão orando, estão reclamando e murmurando. Porque se você for orar, Deus vai dizer, aprenda sobre isso. Você sabe por que Salomão se tornou um homem extraordinário? Porque na grande oportunidade dele, ele não pediu dinheiro. Como muitos de nós, eita, se o Senhor apresentasse para mim hoje, eu ia dizer, Senhor, me dá 1 milhão. Se você tiver 1 milhão hoje, e se você não souber administrar, daqui a um ano você está devendo 1 milhão. Salomão disse, eu quero sabedoria. E o Senhor lhe deu como sabedoria, além da sabedoria, muitas coisas. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa, para aquilo que você dá importância, eu entendo isso. Que o quanto você dá de importância, você investe. Muitas vezes você não quer comprar um livro de oração, porque você mapa um livro de oração. Quanto é que está esse arte da oração? 34. Se você for ali, você come. Um lanche de 34 reais, assim, ó. E daqui a 6 horas, os 34 reais já foram. Mas você muitas vezes diz, não, mas é caro. É não, amados. Caro, sabe o que é? É a ignorância. Conhecimento é baratíssimo. Cara, ser ignorante é caro. Sabe por quê, amados? Eu já vim da ignorância. Eu não sabia nada sobre oração, eu não sabia nada sobre finanças, eu não sabia nada sobre Deus, e eu sofria. E o diabo me pisava, porque eu estava na ignorância. E não só sou eu, não. Na Bíblia diz assim, o povo perece por falta de conhecimento, pela ignorância. Sabe por que o nosso Brasil está desse jeito? Deixa eu dizer que eu vi uma reportagem ontem e eu fiquei abismado. Que o nosso ex-presidente disse que ele não tinha coragem de ler um livro. Saiu da boca dele, né? O ex-presidente Lula disse, eu tenho preguiça de ler. Aí a nação entra nessa situação. Porque como é que eu sou pastor, eu vou dizer para vocês, gente, não vamos ler não. Eu tenho preguiça de ler. Se o líder tem preguiça de ler, imagina os liderados, os outros. Para onde nós vamos sem conhecimento? Verdadeiros ignorantes, amado. Não vamos para lugar algum. E não adianta culpar Deus, não. Nem adianta dizer, Deus. Não, queridos. Tem que largar a mão da preguiça, amados. E ler. Conhecer. Estratégia. Conhecimento, direções, direcionamento. Deus dizendo como a coisa é. Tem muita gente que tem medo de ir para o inferno. Quando falo de escatologia, fica todo mundo assombrado. Então, queridos, muitas vezes a gente fala sobre vida após a morte, sobre julgamento, e fica todo mundo com medo. Mas para nós cristãos, amados, que aceitamos Jesus, que vivemos uma vida piedosa aqui na terra, que venha, que Paulo diz sobre, em Coríntios, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para prestar contas, que venha, amém, é uma alegria para nós, não é mais aquele medo, meu Deus do céu, eu vou comparecer ante o tribunal de Cristo, meu Deus do céu, misericórdia, que venha, queridos, eu estou desejando esse dia, porque hoje eu conheço, que eu não vou mais prestar conta de pecados, mas eu vou ser coroado, pelo que eu tenho feito aqui para Ele, aqui na terra, através do meu corpo. Amém? Glória a Deus. Então, nesse nós estudamos sobre conhecendo o amor de Deus, porque se na oração você não conhece o amor de Deus, você não vai ter oração bem sucedida. Falamos sobre ousadia na oração, precisa, porque muitas vezes eu vejo pessoas miando. Quando vai falar do problema, grita para todo mundo ouvir, né? Todo mundo tem que saber. Vai falar da vida dos outros, sai dizendo a todo mundo, mas quando vai orar, cadê a ousadia? E oração, queridos, é uma coisa que tem que ter ousadia, meu filho. Talvez você está onde você está porque você não ora com ousadia. Você é muito, como é que estão dizendo hoje, Nutella.
Você tem que ser violento na oração. Amém? Você tem que ser pegado mesmo, mas não tem conversa não. Tem que ser ousado. Tem que parar de mimimi. Falamos também sobre elementos da vida de oração de Cristo. Isso é importante, porque a gente tem que pegar de Cristo para nós. Falamos sobre o Espírito Santo no auxílio da oração. Isso aqui é de importância grande, porque hoje o Espírito Santo é quem nos ajuda na oração, e às vezes você está tentando fazer sozinho. Por isso que tem muita gente que desiste de orar, porque está fazendo sozinho. Mas às vezes você está fazendo sozinho porque você não tem conhecimento que tem um agente do céu do seu lado para lhe ajudar na oração. Aí você está querendo fazer sozinho e fica, não, é porque eu quero orar sozinho. Então compre o livro, o Espírito Santo no auxílio na oração. Você vai saber lá. Também falamos sobre o Espírito Santo em nossas fraquezas, né? Quando não sabemos orar, onde ele entra. Orando pelos enfermos, porque muitas vezes nós estamos orando pelos enfermos assim, Senhor, se for da tua vontade, cura, se não for, deixa eu morrer. Amados, tem não sei quantos versículos que diz que é vontade de Deus curar. Amém? Está escrito lá. Mas você não lê a Bíblia, você fica, não, morreu porque era vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Se você me perguntar, pastor, o senhor já orou por alguém e morreu? Por várias pessoas. Então era vontade de Deus que ela morresse, não sei. Porque pelo menos a Bíblia diz que não é. A vontade de Deus é curar. Agora, entre a pessoa e Deus, eu não sei o que é que tem. Amém? Porque entre uma pessoa e Deus, eu não sei o que é que tem. Muitas vezes eu oro, mas eu não sei o que vai impedir a minha oração de funcionar. Porque eu já orei por muita gente ruim e levantou e está aí. Amém? Já orei por várias enfermidades, como vocês aqui, e pessoas se levantaram e a vontade de Deus foi estabelecida. Como eu já orei por pessoas e elas já foram curadas. E uma vez eu estava perguntando ao Senhor por que ele disse, as pessoas não sabem o que entre mim e as pessoas. Uma vez eu fui orar por uma pessoa e Deus disse, não ore por ela. Mande ela pedir perdão. E eu não orei, eu disse, você tem que perdoar, você está com o coração cheio de amargura, e se você não perdoar, você vai morrer. É duro para uma pessoa que está já morrendo, mas é o remédio. Porque às vezes você vai para o hospital e você quer tomar uma Coca-Cola com McDonald's. É bom, né? Mas você está precisando de uma bezetacil. E você acha que é um bezetacil para um cara que já está quase morrendo, é bom ou é ruim? Dói. Mas é o que resolve, meu amigo. Se está quase morrendo, você chegar com uma Coca-Cola e um McDonald's, não termina de matar? Mas não é gostoso, não é bom. Pronto. Então, muitas vezes, você vai orar por uma pessoa e Deus diz, diga a ela que perdoe. Porque se ela não perdoar, e você orar, ela vai morrer. Diga pelo Espírito. Tem pessoa que você vai olhar e você vai dizer, você vai ter que perdoar. Você está rancoroso. Se você não perdoar, você vai morrer. Tenha medo não, diga e vá-se embora. Não ore não. Porque se você botar as mãos, você vai ter a experiência de irmão Rega. Kenneth Rega fora por uma pessoa e ele sentiu a mão voltando. Aí ele botou de novo a mão e a mão voltou. Ele disse, é o diabo. Só pode ser. O Espírito Santo disse, não, sou eu. Não ore não que ele vai morrer. E ele disse, por que, Senhor? Porque esse homem foi muito ruim. Bateu na mulher, traiu, fez isso, fez aquilo. Ele me recebeu, ele está pronto para eu levar. Vou levar. Não vou curar, porque se eu curar, ele vai voltar novamente. Vai fazer tudo novamente. E ele disse para o irmão, não vou orar, irmão, você vai partir. E partiu, sabendo que ia partir. Deus está precisando de profeta que não tem, quando eu falo profeta, mas é ministro de Deus, evangelista, mestre, homem e mulher de Deus que não tem medo de dizer o que Deus manda. Porque às vezes a gente fica alisando, e para morrer, se você alisar muito, morre. Então, ora pelos enfermos. Se Deus disser não ore, porque está com raiz de amargura, e raiz de amargura é uma das coisas que tem matado muita gente. E é bíblico isso. Problema de artrite, artrose, falta de perdão, raiz de amargura, eu não sei nem porquê, daqui a pouco eu falo sobre a oração. Mas isso aí sabe o que é?
coração cheio de rancor. A Bíblia diz que o coração rancoroso vai trazer dor nos ossos. Toda doença de ossos está ligada a coração rancoroso. Gente que não perdoa. Gente que tem raiz de amargura não consegue nem ver. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Você não precisa viver na casa da pessoa abraçando e beijando ela, não. Vai lá no meu Facebook e vê uma pequena mensagem que Cláudio Duarte disse. Você ama orando, ora por ela. Mas se uma pessoa te faz mal, tira da tua vida. Porque ela vai continuar fazendo mal até lhe matar. Então o que é que você faz? Faz como Abraão. Melhor política que eu encontrei foi a de Abraão. O sobrinho fazendo um mal danado a ele, ele disse, meu sobrinho faz o seguinte, se tu for para cá, eu vou para cá. Se tu for para aqui, eu vou para ali. Pronto, vou orar por você, mas acabou, não quero mais negócio. E às vezes a gente fica, amados, com uma coisa ruim nos cói, morrendo, matando você na unha, matando você na pressão. Pressão vai, pressão sobe, vai na UPA, vai na UPA, vai na UPA. Tira esse encosto da tua vida, rapaz. Isso. Está doente, às vezes é uma coisa ruim que você anda escanchado em você. Tira. Amém. Então, no capítulo 14 nós falamos sobre o que é orar no Espírito. Nós somos treinados aqui no Verbo da Vida, logo cedo. Oramos pelas pessoas a aprender a orar no Espírito, que quando você vai olhar na palavra, essa oração no Espírito é oração em línguas. Amém? Aprendemos também sobre a oração silenciosa e a oração não tão silenciosa, porque tem hora que você tem que gritar, mas tem hora que você tem que orar baixinho, né? Não precisa você também fazer um escândalo, dependendo do lugar. Falamos sobre gemidos no Espírito, que muitas vezes você só começa a orar aí, você percebe uma pressão por dentro, e começa a se levantar um gemido, são gemidos inexprimíveis. Falamos sobre a igreja que ora. Falamos também sobre, até que Cristo seja formado em vós, isso era a oração de Paulo, Paulo fala sobre as dores de parto. Você está orando por uma pessoa e você começa a sentir a dor dela. Oramos também pelos os que estão em pecados, falamos sobre isso, os que estão em pecados. Falamos também sobre a oração por libertação, intercedendo pelos perdidos, tocamos 2 vezes sobre esse assunto. Prevalecendo na oração, a irmã falou sobre prevalecendo na oração, que muitas vezes a gente para e tem que prevalecer, não pode parar. Jesus deu uma parábola, Lucas 18, do dever de orar e nunca desvanecer. Amém? Jesus falou lá, queridos. Quando você quiser parar, leia Lucas 18, que fala sobre a parábola daquela mulher, que às vezes as pessoas ficam assim, quem será aquela mulher? O juiz iníquo representava quem? Deus? Quem era o adversário? Amados, não era isso que Jesus quis mostrar. O que Jesus quis mostrar naquela parábola era o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Quando você lê aquela parábola, entenda que Jesus quis mostrar naquela parábola o dever de orar sempre e não desanimar e não deixar de orar por nada. Amém? Falamos orando por libertação, né? E também falamos sobre orando pela nossa nação. Nós precisamos orar pela nação, queridos, pelos líderes que estão em autoridade. Talvez não sejam as pessoas que você queira que esteja, mas agora você, querendo ou não, é seu presidente, seu deputado, seu prefeito, e daí por diante. E você não murmura, você ora. Amém? Tem muita gente não tendo, nós muitas vezes ficamos com uma nação turbulenta, é porque os crentes não estão orando, estão reclamando. Quando nós começarmos a orar, Deus vai trazer gente para governar a nação conforme a sua vontade. Amém? Glória. Sabe que eu orei por todos os presidentes, mesmo os que eu não votei e nem gostava? Orei por Lula, orei por Dilma, orei por Temer. Amém?
Às vezes não sabia nem como orar, e orar em línguas. Eu acho que é por isso que Deus está tirando um bocado de... Porque a oração em língua, ora a oração certa. Aí Deus foi fazendo uma limpeza na nação. Amém? E nós somos assim, amados. Nós voltamos, colocamos lá. Mas se não está dando certo, nós oramos e Deus vai arrancar. E eu percebi que a igreja brasileira teve um despertamento de oração nesses últimos dias aí a respeito das autoridades. Porque a maior autoridade que está na terra, amados, não é o presidente Bolsonaro, não, é a igreja. Amém? Somos nós que temos poder para colocar e tirar. Quando a igreja pega junto, só fica quem ela quer. Amém? Então precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelos nossos líderes presidenciáveis. E nós temos dois assuntos. Nesses excessos, irmão Reiga, primeiro ele fala aqui sobre o chamado que nós temos como sacerdote, todos têm um sacerdócio. Você percebe que todo tem um sacerdócio, quando nós lemos Apocalipse 1,6 diz, e nos constituiu o reino sacerdote para Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Aí ele deixa bem claro que e nos constituiu reis e sacerdote. Então todos nós temos um sacerdócio, e nós somos reis. Isso está na palavra. A palavra diz em Apocalipse 5,10 que e para nosso Deus os constituísse reinos e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Está falando sobre mim e sobre você. Está falando sobre a igreja. Quando você olha mais na frente, na página 193, ele fala, Pedro também falando sobre esse sacerdócio que todo cristão tem, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que todos têm um sacerdócio, porque na velha aliança havia somente um sacerdote que levava o povo à presença de Deus, mas hoje todos somos sacerdotes e estamos na presença de Deus. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, a gente lê muito a expressão entrando na presença de Deus. Isso é no Antigo Testamento. Porque a presença de Deus ficou limitada a um templo, a um lugar físico. Então eles vinham para o templo, eles vinham para aquele lugar para entrar na presença de Deus. Só que na nova aliança, a presença de Deus veio habitar dentro de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Na nova aliança, a presença de Deus está dentro de nós, amados. Então nós não precisamos ir para Jerusalém, nós não precisamos ir para o monte para a presença de Deus, não. E hoje nós não entramos mais na presença de Deus, porque a presença de Deus já entrou em nós e nós estamos todo o tempo na presença de Deus. Amém? Então aquela expressão que muitas vezes, principalmente na música, as pessoas falam, vamos entrar na presença de Deus com cântico. A gente leu isso em Salmo 100, né? Só que eles vinham e eles entravam naquele lugar físico onde a presença de Deus estava. Por isso que nasce essa expressão. Só que na nova aliança nós já estamos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus, amados. Amém? Nós vivemos. Uma coisa que a gente precisa ter é consciência da presença de Deus. Você precisa ter essa consciência, está cheio da consciência da presença de Deus. Né? Às vezes as pessoas pensam, a gente está aqui na presença de Deus, aí quando sai da igreja, saiu da presença de Deus. Aí nós vamos por aí andando na presença não sei de quem. Aí voltamos para a igreja para entrar de novo na presença de Deus. Para com isso, amados. É tanto, amados, que às vezes, eu não sei se você conhece uma música que diz, fica, Senhor, mais um pouquinho, não vá, se eu antes te falar. Como se Jesus fosse embora e agora Jesus fica. Primeiro, Jesus não vai sair antes do culto terminar. Amém? Ele só vai quando eu e você for. Amém? É tanto que a palavra diz que Deus não habita mais hoje em templos feitos por mão de homem. Você sabe que Deus só está aqui porque nós estamos? Quando a gente for embora, Deus vai conosco. Deus não habita, Deus não vai ficar aqui sozinho fazendo nada. Deus vai com você para te guiar em toda a verdade. Amém? E para nos ensinar. Então, às vezes, amados, nós ficamos tão no Antigo Testamento,
nas Antigas Escrituras que a gente esqueceu de ler a primeira e saber o que é que acontece hoje. Mas vamos lá. Então, o irmão Hegel, ele fala sobre essa questão dos excessos, e eu quero somente aqui frisar que ele diz o seguinte, essa questão dos excessos. Ele tenta colocar nesses excessos um entendimento que às vezes desenvolveu dentro da igreja, e a gente acaba classificando pessoas em níveis diferentes. Por exemplo, aqui ele fala sobre algumas pessoas que se intitulam, que têm um ofício de intercessão, que é o intercessor. E essas pessoas, muitas vezes, elas se colocam acima de todas as pessoas. E isso é um exagero, é um excesso. Não existe isso, amados. Amém? Não existe isso. Você tem um ofício, você querer se achar acima de todas as pessoas. E irmão Hegel mostrou, aqui é interessante, que em Efésios 4:12, ele fala dos ofícios. Deus chamou um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ofícios. E dentro desse ofício não tem o ofício do intercessor. Não tem. Só tem 5 ofícios. E muitas vezes, esse ofício, ele diz aqui, muitas vezes uma pessoa se intitula como intercessor, e eles dizem que este ofício os coloca ao mesmo nível do ministro ou do pastor, do modo que isso lhe dá o direito de dizer ao pastor o que fazer. É como se ele fosse o Espírito Santo da igreja, ele fosse o vice-deus. Ele só perde para Deus, né? Vem Deus e depois ele é o vice-deus da igreja. E ele tem que, e muitas vezes o pastor cai nesse engano, e tudo que o pastor vai fazer, fala lá com o vice-deus, aquele irmão que ora tanto que só ele sabe. Amado, se o pastor não ora tanto para receber a orientação de Deus, ele não é pastor. Pode arrumar outro negócio para fazer. Porque você vai ler no ofício pastoral, que o pastor é o anjo da igreja responsável por direcionar a igreja. Ele não vai buscar uma pessoa que ora, porque primeiro, amado, se o pastor não ora, pode procurar outra igreja e vai para outro lugar que o pastor ora. Amém? Porque o pastor ele tem que orar. Ele tem que orar. E quem acompanha o pastor tem que orar do mesmo jeito. Não tem aquele negócio, não, eu peguei carona na oração do pastor. Não. Se você for tentar pegar carona na minha oração, você vai ficar a pé. Porque você tem que orar, meu irmão. Pastor, o senhor não vai orar por mim? Vou. Quando precisar, eu oro. Agora, esse negócio de pegar carona, não. Você vai ter que orar. Você vai ter que fazer o seu carro de oração. Sua carruagem de fogo. É você que faz. Mas, pastor, mas eu sou aquele que ora mais. Eu oro mais do que todos aqui na igreja. Sou eu e Paulo. Só perco para Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus que você está orando mais que todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo a sua obrigação. E você não está acima de ninguém, meu irmão. Amém? E aquela questão de colocar acima, não. Você está igual aos outros. Só porque você ora mais. Na bênção? Porque na igreja, às vezes, acontece isso. Porque alguém despertou para as coisas espirituais, aí todo mundo acha que aquela pessoa tem mais Deus do que ela. Deus é disponível para todos. Amém? Está aberto para todos. Mas cada um que quer crescer, se debruça mais sobre as coisas do Senhor. Então, se você percebe, irmão Hegel também falando aqui sobre a questão do ministério de oração, essa palavra ministério tem dois entendimentos. Primeiro tem um ministério que se refere serviço. Aí ela até encaixa aqui sobre o ministério da intercessão, da oração, ela encaixa como o serviço. Agora, quando fala sobre ministério, se referindo aos dons do ministério que Deus deu em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, não entra o ministério de intercessão. Intercessão só é ministério quando está falando que é serviço. Você está entendendo? Quem fez o rema deve estar bem lembrado que a gente frisou bem sobre isso. Então, se você diz, eu tenho um ministério de oração, você tem como serviço, não como dom. Você entende? Tem como serviço, não como dom. Porque os dons espirituais que Deus deu aos homens são 5.
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios fala sobre isso e Coríntios fala sobre isso. Então, existe muitas vezes, irmão Rega está tratando essa questão desses excessos, que às vezes as pessoas, elas colocam coisas que não estão na Bíblia. E é interessante, ele fez uma colocação aqui que eu achei maravilhoso nessa questão sobre ministério, de Efésios 4:12. Ele diz aqui, amados, se tivermos usando a palavra ministério no sentido geral, então a oração teria de entrar em outro lugar no ministério de socorros. Então, os santos, eles não são aperfeiçoados através da oração. A Bíblia não diz que os santos é aperfeiçoado através da oração. A Bíblia diz em Efésios 4:12 que os santos, eles são aperfeiçoados através do ensino dos apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre. Amém? Então, existe muitas vezes um exagero de só orar, vamos orar para isso. Mas você tem que orar e você tem que colocar a palavra. E principalmente quando se fala aperfeiçoar. Alguém se converteu? Você orou e a pessoa se converteu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode continuar somente orando por ela. Você tem que levar a palavra para ela. Porque a sua oração pode até ter trazido a palavra, a pessoa, mas essa pessoa vai ser aperfeiçoada, não é você continuar orando por ela. É pela palavra. Efésios 4, o aperfeiçoamento dos santos. Não acontece pela oração, acontece pelo ensinamento. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, ou mestre, ou aqueles que ensinam. Versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento, você vê que não tem nada de oração ali, então não se aperfeiçoa com oração, aperfeiçoa com a palavra. Amém? E Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, precisamos ter cuidado com esse exagero em uma área só, para não tornar a pessoa deficiente. Na bênção? Então, aquela questão de você vir para a escola bíblica é para aperfeiçoar. Você está orando por uma pessoa, recebeu Jesus, não deixa para lá, não, eu estou orando por você, irmão. Não, traz para a escola dominical. Amém? Porque aqui a gente vai começar a tratar. Cada pessoa que vem aqui é ensino. Não, mas eu só gosto do culto de noite, que é aqui que o pessoal grita, pula, corre. Por isso que Deus ultimamente tem me travado para não pregar, é ensinar. Até Viana ensinou no último dia aqui. Porque às vezes, amados, as pessoas gostam do corre-corre, né? Do oba-oba, do cai-cai, do pula-pula. Mas aquilo ali é pizza e Coca-Cola. Lasanha. O que eu estou fazendo hoje de manhã é dando feijão, farinha, arroz, mocotó. Isso é que segura. Amém? Gente que vive, amado, de pizza, refrigerante, Coca-Cola, lasanha, fica gordão, inchadão. Não aguenta um treino lá no funcional, não aguenta duas carreiras na areia. Agora bote um camarada, daquele que passa o dia na enxada, que come um prato de feijão com arroz e mocotó, carne, tutano. Bota lá, Viana, para tu ver. Isso é igual a crente. Coloca crente que só vive de novidade. Não aguenta um sopro. Vai logo se desviar, vai logo cair da igreja, vai logo correr. Quando o diabo levanta, que dá um grito, ele sai correndo, ele é o primeiro que corre. Mas coloca crente da palavra no tutano, para ver se você vê se ele corre. Bota o diabo para correr. Então, amados, tem que trazer aqui, para aprender a palavra. Amém? Porque é nisso que Deus vai alcançar, e Deus vai fortalecer, Deus vai criar pessoas cheias da palavra. Então, o irmão Reg trata sobre essas questões, e no último, revivendo a arte, ele começa dizendo que a arte da oração, que inclui intercessão e súplica, vem sendo praticamente perdida na igreja.
Eu fico triste, amados, quando eu leio uma coisa dessa, porque eu vejo isso acontecendo. Eu vou completar esse ano 3 décadas de crente. 30 anos de crente. E eu lembro quando eu me converti, a gente orava. Nós viemos de uma geração de gente que orava. Nós íamos para a igreja, nós tínhamos uma coisa de um matutino, 5 horas da manhã. E a gente entrava e quase ligava com a escola dominical. E no outro dia a gente tinha oração na segunda-feira, que era o ciclo de oração. Tem alguns irmãos que estão entendendo a minha língua. E quando não ia fazer nada, tem ciclo de oração aonde? Amados, eu venho de uma geração que o que era mais forte para os crentes chamava ciclo de oração. Então nós orávamos, onde tinha oração, nós somos crentes de vigília, da noite inteira. E, meu Deus do céu, a gente foi perdendo isso. E hoje quando se fala, vamos orar, 4 gatos pingados. E mais mulher, né? Tem alguma coisa errada. Porque eu acredito, amados, segundo tem um camarada que também é professor de escatologia, e eu estava ouvindo a ministração dele, Vasconcelos, é Ângelo Basso. Ele é do Rio de Janeiro, do Montemor, uma cidade vizinha ao Rio. E ele estava dizendo que um dos movimentos que vai trazer Jesus chama-se oração. Ele disse que um dos movimentos que vai acontecer na segunda vinda, que ainda os ministros de escatologia não viram, não despertaram, mas escatologia. E ele baseou em Apocalipse 5, 8, que fala sobre os julgamentos. E ele baseou em Lucas 18, que Lucas 18 fala sobre justiça. Lucas 18 fala sobre justiça. O Senhor fazendo justiça e fazendo juízo. E ele liga com Apocalipse 8, que lá fala das orações dos santos, enchendo taças de ouro, que aquelas taças de ouro, ele diz que no original não é aquela taçazinha que a gente pega, mas é como vasos grandes, jarros, é como se fossem jarros grandes, e que você lê lá fala sobre as orações dos santos, enchendo aqueles grandes jarros de ouro, e aí começa a questão dos juízos. Abriu o primeiro livro e aconteceu os juízos. Então ele ligou mais ou menos a isso. Ele disse, um grande movimento de oração vai ter que acontecer no mundo antes da vinda de Jesus. Eu acredito, amados, que Deus vai mover, porque nós só oramos pelo mover de Deus. Deus movendo a gente, nos trazendo para esse movimento de oração, nos levando a praticar essa arte que foi perdida. Amados, a gente faz tudo e por último diz, vamos levar para o pastor orar. A gente tenta todos os meios, e quando nada dá certo, aí a gente corre. Vamos levar para o irmão orar. Chama o irmão para fazer a oração. Você acha que tem alguma coisa errada nisso ou não? Com certeza. Porque a oração deveria ser, a primeira opção. Tem que ser a oração. Amém? Então ele fala, os primeiros pentecostais, essa palavra pentecostais vem do dia de Pentecostes, do dia que o Espírito Santo desceu. Ele disse que os primeiros pentecostais sabiam algo a respeito disso. A segunda geração dos pentecostais sabia pouco a respeito disso. E a terceira geração de pentecostais não sabe nada sobre isso. E ele disse que os carismáticos não sabem quase nada também sobre essa questão de oração. E ele diz mais, mas para que Deus realize o que Ele deseja na terra, a arte da oração terá que ser ressuscitada. Terá, queridos, que ser ressuscitada a arte da oração. Eu não vou ler todo, depois você lê em casa, porque aqui ele vai dar um exemplo de uma irmã de oração, que ela orava muito, e ela era conhecida como Mãe Harvard. Ela era uma mulher de muita oração, e ela era impressionante
nessa questão da oração. Diz que ela colocava o joelho no chão e ela ficava 4 horas sem se mover lá. Tinha joelhos de cabra, né? Como muitas pessoas dizem. Joelhos grossos de oração. Hoje, nós quase não sabemos. Mas sabe que eu quero deixar uma coisa para você hoje. A primeira coisa, para a gente despertar para a oração, é começarmos a ler. É começarmos a vir aos cultos de oração. É começarmos a ler a palavra sobre a oração. Porque é 3 maneiras pela qual você é despertado. Primeiro, leia tudo da Bíblia sobre oração. Hoje, amados, é fácil demais. Você vai na internet e você colocar oração, a Bíblia vai te dar tudo sobre oração. Então, a primeira coisa, amado, leia sobre oração. Leia a sua Bíblia sobre oração. Segundo, livros sobre oração. Quantos livros você tem de oração? Então, se você não tem, além da Bíblia, porque, amados, a questão dos livros é que você já come mastigadinho. Alguém já comeu, já mastigou, estudou e passou para você fácil, é só engolir. Mas tem gente que nem engolir quer. E terceiro, é vindo para as orações. Se você quer um despertamento de oração e você não faz nada disso, não lê a Bíblia, não lê livro, nem vem para a oração, você nunca vai ter um despertamento de oração. Amém? Mas eu oro para que você desperte, amados. Porque tudo nosso vai passar pela oração. Jesus disse assim: o que vocês ligar na terra, terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Mas, pastor, o senhor não entende esse versículo não? Está na cara. Está não, amados. Sabe por que não está? Porque não tem gente fazendo. Tem gente gritando, meu Deus! Não, Deus está dizendo, é aí. É isso que eu estou tentando receber luz e revelação. Senhor, é aqui. Ele disse, é aí primeiro. Jesus disse, o céu é governado pela terra. Ou começa aí, ou não começa aqui. E é vocês aí, é isso que eu estou tentando entender. Eu sei que é verdade, o problema é meu, e eu estou lendo, meu Deus do céu, tudo é aqui. E eu sei que a igreja não entende isso, amados. Porque a gente está fazendo assim, vamos orar para Deus fazer alguma coisa. Vamos correr atrás de Deus. Vamos clamar a Deus. E Deus está dizendo, é aí. Talvez você também não está entendendo esse versículo, né? Mas é aqui. Tem alguma coisa aqui que tem que ser feita para ser feito lá. E olha que não foi o pastor Rega que disse no livro dele, não. Foi Jesus mesmo que disse. O que vocês ligarem aí na terra, eu vou ligar no céu. E o que vocês desligarem aí na terra, eu vou desligar no céu. Deus está dizendo, eu só vou fazer no céu se você orar na terra. Você está entendendo? Você vai fazer isso, porque se você entender e você não fizer, também não serve de nada. Porque Jesus está dizendo, você tem que orar aí na terra, tem que estabelecer aí na terra, tem que acontecer aí na terra primeiro. Então deixe de estar dizendo, meu Deus, faça alguma coisa. Pare com isso, faça você. A gente estudou no outro domingo aqui sobre oração, Deus dizendo, eu vou esperar para você orar. E o povo estava numa pressão, amados. Sabe aquele negócio que arrochou e você não estava orando? Se você não orar, vai arrochar mais ainda. Aí Deus diz, quando vocês orarem, aí eu vou intervir. Amém? Então, amados, eu estou começando a entender. É por isso que eu estou lendo o livro de oração. Uma coisa que eu estou lendo constantemente é sobre oração. E a gente muitas vezes fica dizendo, não, pastor, é porque eu sou um coitado. É tanta tentação. Quando vem isso, Luiz Fábio, eu lembro de Elias. Porque a palavra diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões.
Elias, um dia estava meio depressivo, amado. Depressão, Elias teve um início de depressão. Mas pastor, que conversa essa? Teve. Porque um dia ele disse, meu Deus, eu quero morrer. Vou ficar aqui na caverna. Ele entrou numa caverna, no escuro. Isso não é coisa que a gente está com depressão? E disse, eu quero morrer. Deus disse, vamos sair da caverna. Mas a palavra diz que esse Elias, um dia ele orou para chover. E choveu. Esse mesmo Elias um dia disse, eu vou orar para não chover. E disse, daqui a 3 anos e meio não cai um pingo. E passou 3 anos e meio, amado, e não pingou na terra. Vasconcelos era um homem como eu e você, meu. Sujeito às mesmas paixões, com os mesmos problemas, até com problema psicológico, que o diabo atacou lá. Mas a palavra diz que eu paro aí. Mas ele orou. A diferença, amados, entre quem quer morrer e quem não quer, é a oração. A palavra diz que ele orou. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você se acha aquela pessoa, mas pastor, mas eu já entrei no buraco. Estou lá igual Elias, na toca, na caverna, querendo morrer. Deus está dizendo, saia hoje. Saia da caverna e ore. Amém? Diz que esse Elias, um dia 450 profetas que servia a outro Deus, fez um desafio com ele. E ele aceitou o desafio. Ele disse, hoje a gente vai ver quem é Deus. E a palavra diz que Elias orou e caiu fogo do céu. E Deus se mostrou poderoso. Mas se você vai olhar, a palavra diz assim, ele orou. Diga ao irmão que está ao seu lado, a diferença é que ele orou. Mas a diferença da nossa vida chama-se oração. Oração. Quem ora e quem não ora. Pastor Josué diz assim, ora que melhora. Diga ao irmão que está ao seu lado, ora que melhora. Mas pastor, eu já orei, continua, meu irmão. Continua, não para não, porque vai chegar um dia. Eu tive uma experiência ruim na minha vida. E Deus me fez lembrar de um hino de Voz da Verdade. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Queridos, em densas trevas, Deus me disse, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E eu lembro as madrugadas que eu acordava assustado e assombrado com a dor no peito. E Deus dizia, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Aleluias. E eu só orava, faça justiça, Senhor. Não me deixa cair em tentação, livra-me do mal. A oração era isso. Repetidas vezes, repetidas noites. E o sol raiou, e o sol brilhou. E hoje de manhã eu estava orando pelas pessoas que vamos fazer escola de ministros. E Deus disse para mim, o intuito do diabo era impedir o que vocês tinham no coração, de levar esse povo para Campina Grande e fazer o que vocês estão fazendo. Ele quase conseguiu, mas as noites de oração rompeu a noite. Por mais comprida que a noite seja, o sol vai raiar. E eu digo para você, irmão, eu falo pelo Espírito do Senhor nessa manhã, que se você permanecer na oração, Deus vai falar para você. Não existe noite tão grande
que o sol não raie. E o dia está raiando para pessoas aqui. Pode ter certeza. Yes. Mas tudo é sobre os joelhos, sobre a oração.